Oi, pessoal, bom dia. Tudo bom com vocês? Como é que todos estão? Estamos aqui, né? Mais um sábado reunidos no nosso grupo de estudo, revisitando Guerra Pommier. A ideia hoje é que a gente prossiga, acompanhando a leitura do livro que a gente propôs, né, na última reunião, que é o Do Bom Uso Erótico da Cólera. Na última reunião, a gente se debruçou bastante sobre um caso, pontuou alguns outros, e a ideia é que a gente retome mais ou menos, né, do ponto onde a gente parou. A ideia hoje é que Eduardo continue coordenando mais ou menos a discussão. A Rayane e a Morinha aqui também vai participar, e todos nós, né? Enfim, a discussão está sempre aberta, né? Está sempre aqui disponível para quem quiser tomar a palavra e comentar alguma coisa. Então, vou passar a palavra para eles. Eduardo, Rayane, o que é que vocês têm a dizer sobre o texto? Acho que a Rai quer falar agora no começo, né, Rai? É, assim, né? A gente vai para mais um encontro discutindo sobre esse livro do bom uso erótico da cólera e algumas de suas consequências, né? No último encontro, a gente discutiu um pouquinho sobre como esse título já apresenta a ideia, né, do Pommier trabalhar sobre essa relação entre o gozo e a cólera, sobre como, sobre essa questão, né, da violência amorosa e do amor colérico. A gente veio discutindo alguns casos. É uma ideia bastante inovadora do Plumier, né, trazer sobre isso, e bastante corajosa também, né, sobre uma linguagem dele bastante corajosa e bastante honesta, assim, em seus dizeres. E o que a gente vem vendo, assim, que algo muito interessante desse capítulo é a discussão dos casos que ele traz, né? Então, pensamos em realmente se debruçar sobre o texto, né, ler o caso em si, para não deixar algumas palavras se perderem, e daí conversando, né? E é interessante também que vocês participem, que tragam e a gente ir conversando a partir do texto, né, em cima do texto. No último encontro, a gente parou mais ou menos ali no o simulacro resolve o problema, que está na página 34 do livro, e ficamos de conversar mais um pouquinho sobre esse primeiro capítulo. Então, talvez dê para a gente finalizar hoje esse primeiro capítulo e seguir para o próximo, a gente vai vendo como construímos esse encontro. E aí, o Eduardo, nosso locutor oficial, né, ficou de ler e vamos construindo comentários nesse processo. A gente falou, acho que muito, principalmente na discussão do final do encontro, sobre a perspectiva assim, da transgressão que o Promê traz, né, nas relações e nessa dinâmica dentro do relacionamento, dentro do amor e tal, como isso está relacionado com a questão da cólera e do amor, né? E nesse próximo caso, né, que a Rai citou, que está na página 34, o simulacro resolve o problema, que é o que a gente vai ver agora, ele traz uma forma de resolução, né, de um caso, assim, de um paciente específico que ele atende, para uma dessas questões que a gente comentou no último encontro, né? Mas vou começar a ler aqui. MP, de temperamento bastante trabalhador, viu suas responsabilidades profissionais aumentarem com o correr dos anos. Suas tarefas o solicitavam cada vez mais. E se quisesse mostrar-se à altura do que a profissão inteira esperava dele nesse momento, não eram suas 8 horas de escritório que lhe permitiriam fazê-lo. Por isso, todos os fins de tarde, inclusive as sextas-feiras, quando duplicava a dose, os dossiês se acumulavam na traseira do seu carro, dispondo-se ele a examiná-los até tarde da noite. Até pouco tempo antes, quando ainda tinha um cargo um pouco menos elevado na hierarquia, e era também mais moço, ele não sabia muito bem o que fazer quando chegava em casa. Andava de um lado para o outro e engolia o jantar em companhia da mulher. Geralmente mal-humorado, esbravejava por um momento contra os deploráveis programas de televisão. Mudava de aposento e esbarrava mais uma vez com a mulher, visivelmente muito ocupada. Que fazer?
em desespero de causa e desafiando o perigo, não deixava de buscar intimidades com ela. Quando conseguia superar os primeiros rechaços, que às vezes o desencorajavam, é verdade que ainda tinha que arrastar essa amável pessoa até a cama, a despeito de seus protestos. E ali, com todas as luzes apagadas, em geral conseguia fazê-la mudar de tom. É de se supor que seu apetite sexual fosse sólido, já que a mesma cena se repetia quase todas as noites, e que, apesar do cansaço gerado por essas relações contrariadas, ele nunca havia tomado a menor providência para procurar em outro lugar uma acolhida um pouco menos desagradável. Agora que ele tinha uma disposição completamente diferente, pois o dever o chamava, ele poderia imaginar que a tranquilidade do lar fosse propícia a seus trabalhos. Estando sua calorosa esposa, enfim livre de seus apetites monstruosos, ela poderia dedicar-se em paz às múltiplas ocupações domésticas. Mas, infelizmente, produziu-se um estranho fenômeno depois que ele assumiu essas felizes inclinações, cujo anseio, aliás, renovava todos os dias, não deixando levar para casa, por conseguinte, algo com que trabalhar até tarde da noite. Ao chegar em casa, inteiramente voltado para suas resoluções, precipitava-se para a cozinha, onde, sem esperar que a mesa fosse posta, ingeria alguns sanduíches. Isso lhe dava tempo de contar, por delicadeza e de boca cheia, as peripécias das lutas encarniçadas que se travavam entre os diferentes diretores a propósito de seus projetos ambiciosos, obrigado como ele era a enfrentar as maquinações de alguns intrigantes. Depois, era o tempo de engolir um café bem quente, abrir uma pasta em que tentava absorver-se no menor prazo possível, e o mesmo curioso roteiro se reproduzia. E aqui é interessante que nesse primeira porção, né, ele apresenta como é que funcionava essa relação, essa dinâmica e a dinâmica da relação sexual entre esse casal, né? É, sempre era o marido que procurava e tinha uma resistência da esposa, né? E aí a gente volta um pouco para o que a gente discutiu no último encontro, no final, né? Dessa dinâmica, como ela pode ser vista, né? Assim, pode ser vista por muitas pessoas como um assédio, assim, do marido, né? Uma situação de violência, uma situação até criminal, em algum sentido, né? Mas, ao passar do que ele vai falando aqui, né, a, a relação, a gente vai ver que no momento que o marido para com essas investidas, né, alguma coisa muda também para a esposa, né? E ele segue assim. Dia após dia, sua esposa, que até então ficara em silêncio, começava a resmungar, queixando-se deste ou daquele problema doméstico, a propósito do qual descobria alguma responsabilidade do marido. Depois, ela levava o tom, não hesitando em insultá-lo, afirmando que havia percebido muito bem suas tramóias, mas não tinha importância. E embora ele não houvesse movido um dedo e nem sequer erguido os olhos, a não ser talvez apenas por ocasião de algum contato ligeiro ou de alguma outra manobra, ela começava a se recusar com veemência, soltando os cachorros, como se estivesse às voltas com um ataque fogoso e como se suas roupas estivessem prestes a ser arrancadas, revelando sua nudez ofegante. Sucedia a MP resistir a essa defesa passiva antecipada, mas sem objeto, já que ele não se mexia. Então é uma cena diferente agora, né? No entanto, quando soava uma certa frase de múltiplas variações, era demais. Era qualquer coisa como um não quero que me toquem, ou então vocês são todos iguais, ou ainda que porcos vocês são. Era só ele ouvir essas frases e o mal estava feito. Mais uma vez, a monstruosidade ocupava o primeiro plano, e protestando contra suas boas resoluções, suas ambições e seu futuro profissional, e evitando com muita dificuldade virar a mesa, ele tinha que submeter a mulher, imediatamente, ao que ela havia declarado temer,
dando mostras, em circunstâncias tão desfavoráveis, de uma virilidade que surpreendia a ele mesmo. Antes que um momento depois do encerrado o incidente, o remorso pela tarefa deixada de lado se apoderasse dele até o dia seguinte. Então, a, a, o que a mulher faz, ele coloca aqui como se interpretasse quase como um desafio, né? Assim, a ele, como se estivesse me desafiando a fazer isso que ele fazia antes, né? Essa investida, assim, enfim, né? Ô, Mas é Eduardo, como diz. sim, continue. Não, e é como ele coloca antes aqui, né? É uma defesa passiva antecipada. Ou seja, nem aconteceu o ato ainda, mas ela já está se colocando numa posição como se ela estivesse se protegendo daquilo que ele nem está mais ameaçando, né? Ela está tentando, de alguma forma, ver o que seria o próximo passo dele, achando que ele está tramando algo, que ele não está mais se comportando da forma que ele se comportava antes, assim. Ela disse, cadê? Cadê aquele cara que vinha toda noite aqui em cima de mim, né? Que nem um louco e tal. Alguma coisa desestruturou ela também, né? Nessa relação. O que eu acho interessante desse caso são essas frases, né? Não quero que me toquem, ou vocês são todos iguais, que porcos vocês são. Quando ela fala isso, ela tá, tipo, chancelando, tá autorizando ele a uma certa categoria, né? Quem são esses? Quem são esses vocês de quem ela tá falando, Sim, né? São os homens, né? sim. E aí, quando ela fala isso, o que é que ela tá falando? Você é um homem, ela haja como tal, Mostre aí, né? né? Ou então Mostre sua ela está potência. confirmando, você é, então cadê, né? Haja como tal. É, esse início tá me lembrando muito a música Cotidiano, do Chico Buarque, né? Que é assim, todo dia a mesma cena vai se repetindo, a coisa vai acontecendo, se repetindo, tudo igual. Mas até na música ali tem um beijo, né, que aparece. Então, quando ela traz essa frase assim, parece que chama ele para atividade também, né? Assim, né? Na negação, ela mostra um pouco o Tuca ali, né? Ele, cadê? Se mostra aí, né? Uhum. Assim, do É, nada, não quero que me toquem. Quase como se falasse, né? Quero que me toquem. é negação, né? Assim, e é aquela coisa do casal, como você falou, do cotidiano, assim, da cena se repetir. Quando algo, por mais que seja uma cena que a gente olhando, possa ser uma cena agressiva, uma cena, né, de violência e que um ou ambos estão se queixando, né? Se algo acontece para quebrar aquilo dali, se um dos dois muda o que normalmente costuma fazer, né? O outro sente, né? Tipo, peraí, o que é que tá acontecendo, né? Mas se reclamasse, né? Mas peraí, por que não tá fazendo mais isso? Cadê aquele chato, né? Que eu gosto tanto. É meio que isso, assim, né? É, continuar aqui. Eram essas frasezinhas, como a Carol ressaltou, eram essas frasezinhas tão excitantes que o espantavam, a tal ponto que ele quis procurar compreender suas motivações inconscientes. Nada mais fácil, já que havia recorrido a meus serviços em tempos menos prósperos, coisa de que, profissionalmente falando, só tivera por que se felicitar, embora do ponto de vista sexual, os resultados da análise ainda deixassem a desejar. As recriminações defensivas de sua mulher e suas recusas antecipadas por si só tinham um valor erótico que lhe tirava o fôlego e o surpreendia. Mas essa atração nunca era tão poderosa, percebeu o CMP, ao destacar os fatos detalhadamente, como quando ele ouvia aquelas frasezinhas de efeito explosivo. No momento em que as ouvia, era uma ereção imediata. Não era ele impessoalizado nesses momentos, incluído no conjunto dos homens, simples unidade atrás de um plural, anônimo por trás de um vocês múltiplo, do qual não era mais que um exemplar potencial, um entre outros na corte dos porcos, dos violadores patenteados, dos amantes das menininhas. Então era isso que o excitava a ele, cuja moral austera
juntamente com sua perseverança, lhe permitira aceder às responsabilidades que agora assumia. Como quer que fosse, ele se tornara tão sensível àquelas malditas locuçõezinhas que sua mulher, embora não tivesse nenhuma indicação a esse respeito, parecia esmerar-se em procurá-las e encontrá-las às cegas, como se o relativo desentendimento cotidiano dos dois lhe tivesse dado um conhecimento intuitivo desse móvel íntimo. Ela sacou alguma coisa, né? Portanto, ele não entendia nada, até o dia em que a lembrança infantil veio, enfim, colocá-lo numa pista séria. MP lembrou-se de uma conversa que havia assistido. Sua mãe estava falando com uma de suas amigas, queixando-se da brutalidade dos homens e da impossibilidade de ir sozinha aonde quer que fosse, sem logo ser importunada por uma chusma de sedutores libidinosos. Ele julgou lembrar-se de que a conversa das duas comadres desviara-se em seguida para assuntos mais íntimos, dos quais, aliás, não conseguiu se lembrar, embora achasse que o tema abordado deveria ter relação com o da brutalidade masculina. Restava a certeza de que o nome de seu pai fora pronunciado em meio a esses ditos. Teria ele imaginado que este também merecia ser incluído nas categorias dos violadores, tanto potenciais quanto anônimos, e que, por conseguinte, nada poderia excitá-lo mais do que ser repertoriado na companhia dele um conjunto desses? Essa construção pareceu-lhe uma banalidade bastante sedutora, embora se lhe afigurasse conforme a descrição do complexo de Édipo, estudado por sua iniciativa num manual ad hoc. Também achei a explicação interessante, embora um pouco simplista, e como encorajasse a prosseguir de qualquer modo em sua inclinação, eis que ele me relatou o mal-estar que havia experimentado ao escutar aquelas conversas maternas. Acho que é interessante que ele fala, né, dessa construção do paciente em relação à complexidade por uma questão uma coisa que ele leu, né? E, e o Pommier discute e fala, tá, tudo bem, né? Mas a gente está falando isso aí mais porque você leu isso no livro, né? Vamos, fala mais aí, né? Vamos para outro caminho, né? E é interessante assim que isso poderia muito ser algo que nem chegaria na análise, assim, né? Mas ele leva porque incomoda, tipo, ele se espanta também com o efeito de que isso tem nele, né? Parece como se fosse, vem muito assim como uma lei, assim, né? Eu tenho que me mostrar a partir do que ela diz, né? Como a mulher está usando isso, né? Como sacou água aí, vai usando, e ele vai se admirando com si mesmo também, né? Então, o que é isso que me ocorre, né? Então, se torna uma questão para ele, né? É o que é que me faz responder a isso, né? Essa provocação dela, né? Acho que é a questão. Bom, mas sobre as conversas maternas, né? Então, seria o conteúdo do que ele tinha ouvido? Sim, sem dúvida, mas certamente menos do que o fato de sua mãe ter falado como se ele não estivesse presente. Esse como se ele não estivesse presente é em itálico. Como se o sentido de suas frases devesse escapar a seus ouvidos infantis. Assim introduzido na intimidade da confidência feminina, como se não fizesse parte da totalidade dos homens, entre os quais figuravam seu pai e os outros sedutores, não era unicamente graças à rejeição feminina que ele podia ter esperança de se unir à corte deles. Por isso, ele nunca ficava tão excitado como quando sua mulher o repelia, mesmo ficticiamente, marcando a distância violenta que o situava no campo dos homens. No fundo, era isso que ele obtinha e de que se beneficiava todos os dias, a despeito de suas recriminações pela satisfação geral. Quer dizer, né, essa lembrança representa justamente um marco assim para ele de que a mãe dele colocou ele nessa enquanto pertencente, né, essa categoria dos homens. Então é o momento que ele disse, não, agora eu sou homem. Me autorizei assim. E toda vez que a mulher fala isso, isso é reativado, né, de alguma forma. Esse exemplo tem o interesse de mostrar
que numa situação de feminilização implícita, somente a rejeição violenta de que era objeto por parte de uma mulher permitia a esse homem aceder à virilidade. Aí encontramos exposto o motivo banal da cólera erótica. Entretanto, a pertença ao campo das mulheres, nesse caso, é considerada como o risco corrido. E cometeríamos um erro se víssemos nisso alguma tendência homossexual, e não aquilo graças ao qual ele havia finalmente acedido à masculinidade. Portanto, é a função da feminilização que permanece obscura aqui e que merece, mais uma vez, ser examinada à luz da função paterna. Seja qual for seu sexo anatômico, todo sujeito depara com a sedução paterna. Mais do que isso, ele a requer, reivindica que o pai seja sedutor, nem que seja para agradar a mãe, para afastar dele, a criança indefesa, o canto da sereia materna. Entretanto, depois de havê-la desejado, a criança também teme essa sedução, pois, se no que lhe diz respeito, ela trouxesse alguma consequência sexual, o pai já não seria digno desse nome. Não é esse o requisito ambíguo que funda o erotismo humano, negando aquilo que o provoca, provocando aquilo que o nega? Mas se esse processo é empregado nos dois sexos, ambos os quais precisam moderar o amor materno, ele leva a consequências mais drásticas no sexo masculino, ao qual contraria. Transposto o obstáculo de uma feminização obrigatória, ilustrada em todos os ritos iniciáticos, a virilidade traz as marcas de combate que teve de travar para escapar dela, e guarda os vestígios disso, nem que seja sob a forma de um ódio pelo outro sexo, franco e aberto nos casos mais toscos, mais insidioso, porém eficaz, quando o iniciado descobre, por sua vez, graças à máscara do sedutor, o expediente que lhe permite enfrentar o amor do héteros, sua morte mística. Assim, o ódio e a irascibilidade afirmam a masculinidade no ponto gemelar em que ela é ameaçada. Então, ele caracteriza aqui uma sexualidade, né, masculina, assim, numa relação do homem com o sexo, assim, por esse, por esse ponto específico de fugir dessa feminização, né, fugir dessa castração, se defender dela, né, de uma forma que meio que lhe garanta, né, em certo sentido, imaginariamente, assim, pertencer a esse clã dos homens, né? É tipo assim, quando isso aparece, essa ameaça de feminização, tem que dar uma resposta para poder aceder, né? E é justamente isso que, nesse caso que ele explicita, traz a coisa da virilidade pro, pro homem, né? Pro MP, que ele cita. É, no, no próximo caso que ele vai falar, né? É, Vai dar ele, rapidinho, antes de ir pro próximo, né? Que no último encontro, assim, me realçou bastante a frase, né? Que no último encontro foi sobre um sonho. Eu me lembrei da frase, né? Que eles perguntam, né? Se estavam se devorando ou se copulando. Assim, né? Essa é uma pergunta bem interessante que eu me lembrei agora. E eu acho que para essa frase, assim, negando aquilo que o provoca e provocando aquilo que o nega, parece que pega bem, assim, né? O que estava acontecendo. E destacando também que nesse caso vem agressão através da mulher, né? Então, que seria já pularia para o próximo, que seria a agressão do feminino, né? Então, o que é que aparece aí? e assim, que eu acho que é o ponto central, assim, de ler esses casos, que é pensar todas as situações como uma cena, né? Tipo, como é que está sendo representado, assim, o papel de cada um aí. E o que ele fala um pouquinho antes, né? De que a mulher, no, 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 no convívio diário, né, no dia a dia, pegou alguma coisa ali dele, que percebeu que falando essas frases, alguma coisa ativava nele, né? Alguma coisa... é,
não foi nem uma coisa consciente, assim, dela, que ela racionalizou, elaborou, né? Foi uma coisa que, tipo, foi se construindo mesmo a partir da relação, assim. É, e o que ele fala com relação a isso essa frase que você citou, né? Negando aquilo que o provoca, provocando aquilo que o nega, né? Acho que é muito interessante pensar nessa relação com o pai sedutor, assim, da ambivalência, assim, né? Porque ao mesmo tempo você tem essa necessidade que ele afasta esse desejo materno, assim, enfim, né? Que é em excesso para a criança, né? Num certo sentido. Mas ao mesmo tempo, esse que afasta também pode me destruir de alguma forma, né? Então é uma série de defesas que tem que ser feita, né? Em ambos os sentidos, assim, para poder lidar com tudo isso, né? E aí também a gente percebe porque é tão difícil esses mecanismos, assim, serem modificados, né? Realmente é uma coisa estruturante, né? Para o sujeito, assim. Bom, mas prosseguindo aqui, né? E rapidinho também. E o fato, assim, dele se surpreender tanto com esse efeito, né? Como essas Uhum. frases, assim, o pegam. Para mim, dá amostras também sobre como a gente recalca, assim, nisso, na civilização, assim, né? Como isso tem que desaparecer. Então, isso provoca um estranhamento, né? Por que que isso me fisga, né? Sexualmente, assim? Por que que isso me provoca um efeito que deveria ser outro efeito, né? Achei interessante também o próprio ato dele se surpreender, né? E eu acho que, assim, pegando o que a gente conversou no outro encontro também, a dificuldade hoje, né, de se admitir isso, assim, eu digo, hum, vamos pegar um homem, assim, um menino chegar no consultório e falar sobre isso de uma forma, assim, que não deveria ser assim, né? Assim, sentir ou perceber algum tipo de relação, né, quanto a isso, sendo que isso é visto como um assédio, como crime lá de fora, né? Mas é uma coisa que para o cara, de algum modo, é estruturante, né? Para a pessoa pode ser estruturante. Então, assim, como é que você se relaciona com isso, assim, né? Tipo, eu vou ter que recalcar ainda mais isso aqui, né? Eu vou ter que esconder ainda mais ou me sentir ainda mais culpado por isso, né? Então, a gente tem um efeito até quase que mais religioso ainda, né? Num certo sentido, assim, né? Tipo, o discurso contemporâneo, né? De inibição a qualquer manifestação, né, transgressiva, é, minimamente, como o Pomir fala, né, de não restaurar a nível de perversão, algo mais ou menos assim, né, o mínimo de perversão necessário para a ereção, né, algo nesse sentido. Então é isso, assim, qualquer manifestação que fuja do mais puro puritanismo, assim, sendo visto de forma negativa, né, como é que o sujeito se sente com relação a isso, né? O grau de repressão a isso, né? A sexualidade mesmo em si, né? Como é que o cara chega sofrendo no consultório para falar sobre isso, né? Como o culpado ele se sente, como deveria ser diferente, tá? Então tem um peso grande também. Tem algo É, do que a gente chama hoje de politicamente correto, que eu acho que pesa muito nisso. Tipo, o que é que se espera que um homem seja e o que é que não se espera que ele seja, né? Tipo, respeitoso, é, tá, mas aí tem uma série de outras questões que estão meio, sei lá, nubladas, assim, cinzentas. Tipo, qual é o limite de como se deve ou não se aproximar do outro, né? E parece que aí é uma zona meio cinzenta, que entra muito nesse assunto que a gente está falando, né? Porque são extremos. Ou os caras estão muito travados e não sabem o que fazer, ou aqueles que teoricamente sabem têm uma abordagem muito hoje julgada misógina, que eles são taxados de babaca, né? Não sei se faz sentido o que eu tô falando.
E eu acho que assim, a gente está falando, claro, da perspectiva do homem na situação, porque o caso também estava falando sobre um homem, né? Mas para uma mulher também, como é que ela é vista ou julgada pelas outras e pela sociedade, né? A partir do ponto que ela aceita um determinado comportamento de um homem, assim. Se o cara chega e o cara faz algo que é visto como meio babaca pelas outras, assim, por que você está com esse cara, né? Porque esse cara assim, esculhambar o cara e esculhambar a mulher também, né? Por estar com ele. E, enfim, como a gente tá falando, né? De repente, dependendo do que ele faça, para a cena que ela tem na fantasia dela, que dali pode fazer algum sentido, né? Só que isso não, parece que isso não é tão considerado, assim, pela sociedade, né? Isso é mais o, o puritanismo, assim, dentro do politicamente correto nesse sentido, né? E E a normalmente também gera uma dificuldade. vergonha. Eita, Juliana. Fala, pode falar. E normalmente também gera uma vergonha, porque a mulher que ela tá com um homem que não se enquadra no homem politicamente correto, vem o julgamento das amigas, vem o julgamento da família, e a vergonha dela de admitir que quer estar com aquele cara, de que ela gosta daquele cara, de que tem algo ali que faz ela ficar. E a dificuldade de falar sobre isso até enquanto fantasia, né? No consultório, a gente tem percebido isso, assim, dificuldade que os pacientes têm até de falar enquanto fantasia sexual mesmo, de falar e aí já vir uma culpa e já achar que tem algo errado comigo e como é que se livra disso, né? Que é muito diferente, né? De pensar ou falar enquanto fantasia ou enquanto ato, né? Justamente o trabalho da análise vai também nesse sentido, né? Assim, até o ponto de o paciente ter transferência suficiente para chegar e conseguir falar para você, assim, porque, assim, o paciente já me falou, tipo, queria falar uma coisa, mas eu tenho medo que você, uma paciente mulher, né? Eu tenho medo que você ache que tô sendo machista, assim, né? Tipo, a mulher com medo que eu, o homem, ache que ela tá sendo machista, né? Enfim, é uma posição, no mínimo, curiosa, né? Dentro disso, né? É, também já ouvi assim, alguns homens com medo de ser homem escroto, né? É Tenho medo de escroto, ser macho homem escroto. escroto, macho escroto, Ah, o hétero top. Então, assim, como isso vai, de certa forma, barrando também muito do homem, né? Fiquei até pensando sobre como, nesse caso, ele coloca assim, que ele entra no campo da masculinidade a partir dessa feminilização, né? A partir da rejeição feminina. Então, como uma coisa não é simples. Eu fiquei até pensando também como todo esse movimento assim feminista que a gente vem, que vem crescendo, né, nos colocou a se interrogar sobre o que é a mulher, né, sobre o que é a feminilidade. Mas a gente não tem se interrogado muito sobre o que é o homem, né? É mais assim, o que o homem não deveria ser, socialmente, né? O que o homem não deveria ser, o que o homem não deveria fazer, o que o homem está fazendo errado. Então, isso vai barrando assim muita coisa. e que são, de certo modo, são queixas, né? Queixas contra esse homem, assim, especificamente, que é retratado, assim, um tipo de homem específico, um tipo de comportamento do homem, assim, que, como eu falei, né? Tá muito atrelado a essa uma lógica puritana mesmo, né? Assim, tipo assim, não tem que ser uma coisa extremamente limpa, né? Num certo sentido, assim. Olha, estava falando, lendo esse caso, e eu estava pensando algumas coisas, né? Porque na psicanálise tem uma diferença no conceito de repressão, né? Então, a gente fala em repressão, no geral, parece que é a mesma coisa, né? Mas o Freud vai ter termos diferentes para tratar a repressão, né? E os termos diferentes também vão ter significados diferentes, né? Porque uma coisa é a repressão ao nível social, né? Então, tem coisas que socialmente são reprimidas, né? E depois há um levantamento, né? Há um retorno disso, né? Então, se a gente pensar assim, por exemplo, homossexualidade, né? A época de Freud,
antes ou imediatamente depois ali se tinha uma leitura da homossexualidade que era no campo do crime, né? Então eram criminosos, pessoas homossexuais eram criminosos, né? Então a gente vai ver a história do Turing, né? Do Alan Turing. Ele foi condenado e a penalidade dele ou era prisão ou castração química, né? Então a gente vê a que nível a coisa estava, né? Tem uma legislação que reprime isso juridicamente, né? E depois, até anos 80, né? Quem, a gente estudava os manuais de psicopatologia, anos 80, a homossexualidade era uma doença, né? Eram pessoas doentes. Então, estavam os quadros ali, né? E os acessos homossexuais, os surtos homossexuais, e até diversas instituições era problemático alguém ser médico, ser psicólogo, ser psicanalista sendo homossexual, porque era considerado um problema mental, inclusive, né? A pessoa de negação, ela não vê certas coisas. Então, vê, isso é a repressão no nível do social, né? E a gente vai ver assim, hoje, depois dos anos 70, anos 80, existe uma legislação que permite, inclusive, que homossexuais casem, sejam reconhecidos pelo Estado, casem e possam adotar filhos, transmitir bens. Quer dizer, é um levantamento no nível social da repressão, né? Agora, não quer dizer que a repressão social e a repressão ao nível individual elas correspondam, né? Porque alguma coisa pode ser socialmente reprimida e o sujeito não ter problema nenhum com isso, não é? Agora, alguma coisa pode ser para o sujeito, ele não se permite aquilo, não é possível que para ele aquilo, mas ao nível social é permitido, né? Então, a análise entra essa dimensão assim do sujeito ter que negociar com o outro, né? Aquilo que o outro permite, aquilo que o outro permite e que eu não me permito, né? E aquilo que eu me permito e o outro não permite. Então, aparece essa questão dos ideais, né? O que que é o ideal no campo do outro? O que que aparece como ideal no campo do outro? Então, nessa negociação, a gente tem que negociar com os ideais, né? Então, isso que vocês estavam falando, assim, geralmente, assim, o paciente, quando ele se dirige para o psicólogo, para o analista, para o psiquiatra, ele se dirige para o profissional numa posição em que o profissional está na posição de o outro, representante do outro, representante dos ideais. Por isso que vem essas falas assim, né? Eu tenho medo que você pense que eu sou machista, ou tenho medo que você pense que eu sou sei lá o quê, né? Quer dizer, é um endereçamento para o grande outro, né? E o problema é quando a gente se positiva essa posição, se positiva nessa posição de representante desse ideal, né? Que é um risco muito grande que a gente tem na clínica, né? Que não é um risco que outras áreas da psicologia se preocupem, mas na clínica tem que se preocupar com isso, de não se positivar nesse lugar de uma certa militância por um ideal, né? Você tem que militar. Então, os homens não podem ser machistas, as mulheres não podem ser feministas, né? Bom, não há análise possível se o analista está nessa posição. Não há possibilidade de entrar numa análise. Porque como é que o sujeito vai dialogar com o ideal quando aquele que deveria criar o espaço para o diálogo com esse ideal, ele se coloca como representante desse ideal, né? Então, o politicamente correto, ele está por aí, né? Assim como há pouco tempo atrás era questão religiosa, né? Então, vai dizer assim, o mundo piorou e tal. Não, os ideais eles vão migrando, porque certas repressões são levantadas e certas repressões são produzidas. Agora, o processo de repressão ele é contínuo. A gente não consegue viver numa sociedade, não consegue viver em grupos se nada é reprimido. Não é possível. A gente que é neurótico, né? A gente que faz parte do laço social constituído pela neurose, a gente não consegue pensar
uma sociedade em que tudo é possível, que tudo pode, não é? Agora, a cada geração, a cada década, a cada época, depende da temporalidade, né? A gente vai ter alguma coisa que faz laço social e alguma coisa que faz a repressão. E isso que faz a repressão é um ideal, né? Agora, quais são os ideais hoje? Quais são os ideais contemporâneos que a gente tem hoje, né? Então, o sujeito vai ter que dialogar com esses ideais, desde que o profissional não esteja nessa posição de representante do ideal, né? Porque olha a situação perigosa que a gente está na psicologia, né? Todas as bandeiras dos ideais, hoje, a psicologia está de alguma maneira envolvida, né? E muitas vezes de uma forma militante, né? O que necessariamente não aproxima as pessoas da psicologia, né? Então, às vezes, o que a pessoa põe lá no Instagram, que ela acha assim que vai ser alguma coisa que vai atrair as pessoas, isso justamente afasta as pessoas, porque é um ideal psicólogo e daí põe um adjetivo. Sou representante de um ideal. Como é que a pessoa vai conseguir dialogar com isso se a pessoa é representante daquilo? Então, vê assim, na escuta clínica, você pegou um caso assim, o caso ele é leve, né? Todo o cuidado que o Eduardo teve de colocar o caso assim, como se tivesse um superego, assim, assédio, né? Bom, isso são os ideais sociais. Agora, como é que isso funciona no sujeito? Então, o Freud vai ver a questão das perversões, vai ver Krafft-Ebing, né? Vai ver os manuais de psicopatologia, de psiquiatria sobre a vida sexual da época dele. Agora, o que aconteceu depois de Freud, né? Toda a pesquisa que a gente tem, esses relatórios Wright, essas pesquisas que foram feitas com milhares de pessoas nos Estados Unidos, de entrevistar as pessoas, de conversar com as pessoas sobre a vida sexual. Como é que era a vida sexual? E daí você percebe assim que a masturbação é muito mais frequente, que a homossexualidade é muito mais disseminada, que uma série de coisas que para a ciência assim não sabia. Você começou a escutar as pessoas e as pessoas contar das variedades da vida sexual humana, né? Hoje a gente tem muito mais material e é rara a discussão. Eu vi um congresso, eu vi uma pessoa apresentando trabalho. Foi um trabalho feito sobre a vida sexual nos sites pornô, né? Os estudos, porque se você pegar os sites pornô hoje, eles estão extremamente organizados, né? Sexo com animais, sexo né, com pessoas mais velhas, sexo dois homens e uma mulher, sexo duas mulheres e um homem, sexo interracial, sexo com asiáticos, sexo com anões, né? E, 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 e sexo em que o homem se coloca numa posição de ter que ser humilhado, ter que ser humilhado. O homem assistir a mulher transando com outro cara. E isso desencadeia alguma coisa nele. Essa posição, né? E isso, há muito tempo atrás, eu atendi um sujeito que era Michê, um menino que se prostituía, né? E ele contando assim que quando ele começou o trabalho assim, que surpreendia ele que homens pagavam ele para transar com a mulher do homem na frente do homem e depois bater no homem, né? Que assim, eu não sabia que isso existia, né? Bater no homem. E o primeiro homem que pediu para ele bater, ele ficou com medo que o cara ia reagir e ia bater nele também. Então ele teve que ir devagar para se certificar, e o cara disse assim: se você não bater mais forte, eu vou bater em você. Daí ele disse assim que bateu no cara e que isso desencadeava alguma coisa no casal, que aí a coisa funcionava. Então, claro que esse casal não vai falar da sua vida sexual num programa de auditório como nós somos felizes, tal e tal, porque eles sabem quais são os ideais.
Agora, onde se vai falar sobre isso? Numa relação a três, em que não. Eu estou falando, o Michê conta, porque provavelmente o casal não consegue contar isso, não consegue falar sobre isso, e nem vai procurar análise, porque eles acharam uma montagem que a coisa funciona, né? O problema é quando o casal não acha essa montagem. Então, você vê assim, esse trabalho que o Pommier está fazendo, eu acho que ele tem duas dimensões, que a gente tem que tomar muito cuidado. Essa dimensão assim freudiana de uma genealogia da coisa, de tentar entender, né, essa coisa neurótica, né, da psicanálise freudiana, que se eu entender de onde é que veio isso, eu vou me libertar disso. Tá? Então, se eu entender que a minha vida sexual foi determinada pela minha relação com a minha mãe, com o meu pai, eu vou chegar a uma vida sexual normal. Vou me curar, né? Esse é o risco freudiano. A pessoa fica a vida inteira, anos e anos de análise para chegar à genealogia, e ela não percebe que tudo que ela fala não é necessariamente o que aconteceu, mas é uma construção linguageira que ela está fazendo para tornar algo viável, né? Aquilo pode não ter acontecido, não ser memória, não ser fato, né? Não tem nenhum elemento factual que sustente isso. Pode ser tudo uma fantasia, mas é uma construção linguística, linguageira, que torna algo viável, né? Então, se a gente lê esse caso do Pommier nessa dimensão, o sujeito está construindo alguma coisa que torna a vida sexual dele viável dentro de um certo espaço, né? Porque se a coisa assim já é complicada, sem essa construção é pior ainda, né? Porque muitas vezes o que estoura fora, né? Estoura fora é alguma coisa que a linguagem não conseguiu organizar, não conseguiu contar, né? Então, a mulher sair denunciar o marido por violência, por estupro, né? Tem casos assim, a esposa denuncia o marido por estupro. O que aconteceu ali que alguma coisa tem que ser denunciada por um terceiro? Por que isso não ficou contido no casal? Por que isso tem que ser levado para a polícia? O que se espera que a polícia faça? Qual é a fantasia? Que a polícia vai intervir, vai prender o homem, e se o homem for preso, vai ser feita a justiça, e se a justiça vai ser feita, qual é o gozo aí? Né? Então, tem que entender assim, que a análise é uma forma de contornar isso, né, para que isso fique entre o casal, né? Porque isso que compete ao terceiro, ao outro, no que diz respeito ao casal, já foi feito, né? Que é o casamento, é a bênção do padre, ou é o contrato de casamento, o outro já fez a parte dele. Agora, no momento que o outro fez a parte dele, o casal vai ter que se virar dentro dessa relação, né? Porque o outro não pode entrar disruptivamente, né? Ninguém tá, né, que era acreditado, né? Entre marido e mulher, ninguém mete a colher. Ninguém está autorizado a entrar ali. É uma coisa que o casal tem que resolver. E se o casal não resolve, tem os padrinhos. E se os padrinhos não resolvem, tem o terapeuta de casal. Agora, quando a coisa vira assunto de polícia, ou assunto de questionamento, de discussão pública sobre o que aconteceu, quer dizer, o que está acontecendo no casal que o casamento não tá feito, né? Bom, eram coisas que eu estava pensando, né? Que eu acho que ajuda a entender o que é o bom uso erótico da cólera, né? Que a cólera faz parte de um casamento ou de uma relação sexual, né? Agora, a gente não pode se colocar nessa posição assim de, é assédio, tem que denunciar. Para quem? Bom, continuamos? A palavra te devolvo ela. Assim, acho que é também pensando nesse sentido, assim, né? Quais as perguntas que a gente se faz quando lê, né? Isso aqui. Porque
Acho que você pontuou bem assim, a diferença das perguntas que podem ser de se chocar com isso e assim e falar, tipo, isso aqui é um assédio, né? Isso aqui que isso não é um ponto de vista muito analítico, né? Muito clínico assim de É, se fazer, né? É, que eu acho que é isso que por- a gente porque, tá tentando Eduardo, marcar, né? tipo, coisas que todos nós ouvimos, se não ouvimos, a gente vai ouvir. Ah, a mulher chega e fala assim: Olha, eu nunca senti tanta raiva na minha vida como o que eu senti essa semana do meu marido. Eu nunca, eu nunca, eu nunca desejei tanto matar alguém como essa semana. E daí vai contar a história. E ela conta e ri, né? Porque conseguiu dar a volta. O problema é quando não consegue dar a volta e fica. Faz 2 meses que eu não falo com meu marido. Ou faz um ano que eu não falo com minha mulher. Tem casais que ficam 1 ano, ficam 10 anos sem falar. Se separam e não se falam mais. E depois de 10 anos começam a conversar de novo e retomam o casamento. Dizer, não é raro a gente ouvir assim, casal que se separou 3 vezes. Né? Eles acham que tem que dissolver o casamento para conseguir resolver a coisa, e daí casam de novo, e daí rompe. Né? Porque essa é a diferença fundamental entre um namoro, um noivado e um casamento. Né? Porque o namoro, você briga e acabou. Né? Depois tem todo aquele trabalho para refazer o namoro. Né? Todo aquele DR para refazer o namoro. Agora, quando faz o casamento, porque o casamento não, o namoro é o casal que faz. O namoro depende do casal. Agora, o casamento, quem faz é o outro, é o grande outro. Né? Quer dizer, o casamento ele está inscrito num cartório, ele está inscrito no livro da igreja, em outro lugar. Então, o casal briga, o casamento não acabou. Né? Pode dizer assim, acabou, não quero nunca mais te ver e tal, e tal, e tal, e tal. Mas o outro sabe que o casamento continua existindo. Que a única forma de acabar com o casamento é ir lá onde está a origem do casamento, no cartório. Né? Então, é mais fácil terminar um casamento do que terminar um namoro. Então, a gente ouve, assim, histórias, né? Vou pegar uma história a primeira que me vem, assim. A menina me conta, assim, que ela namorou o sujeito 9 anos. E daí a mãe dela disse para ela o seguinte, porque vai e volta, vai e volta, vai e volta. E a mãe dela disse o seguinte, minha filha, para resolver isso aí, vocês têm que casar. E dela casou e ficaram 6 meses casados e se separaram. Daí ela foi e falou para a mãe dela: Pois é, mãe, tu me disse que para resolver isso a gente ia casar e aí que a gente se separou. Daí a mãe dela disse: Mas é isso que eu estava dizendo, minha filha. Para resolver isso aí vocês têm que casar. Resolveram. Não é? Porque o namoro parece uma coisa assim insolúvel, porque ele está no campo do imaginário, de um ódio, ou a cólera, ela é trabalhada no campo do imaginário. Agora, a cólera, desse casamento que é feito pelo terceiro, ela é trabalhada dentro de um espaço que é simbólico. Né? Eu te odeio, eu estou com raiva de ti e tal, mas o casamento continua. E a volta sempre é melhor. Né? Então, o meu mãe, ele pega uma coisa do Pommier, ele não cita o Pommier, mas no seminário ele fala isso. Né? Tem casais que brigam para poder voltar. Né? Porque sempre a volta é melhor. Então, para animar, para manter o casamento animado, com ânima, com espírito, eles estão sempre brigando. Daí alguém olha de fora e diz assim, mas como é que esse casal consegue ficar junto? Eles estão sempre brigando. Né? Mas a briga faz com que eles sempre estão refazendo o casamento, voltando de novo, voltando de novo. Então, o meu irmão conta um caso de um rapaz que ele trabalhava o dia inteiro e voltava, então ele se queixando do trabalho que dava para conseguir transar com a companheira dele. Eles ficavam 2 horas. Então ele chegava em casa, ela começava a brigar com ele, discutir com ele, e ele começava a brigar com ela, se queixar da vida, dos problemas que ele teve que enfrentar o dia inteiro. 2 horas brigando e tal, depois vão dormir, daí eles conseguiam transar.
Agora, se não fizesse essa catarse, eles não conseguiam, né? Então, tem muitos casamentos, o casamento é um tédio. O que que falta? Né? Porque viraram irmãos. Não é uma coisa de homem e mulher. Então, acho assim, hoje o que a gente está tomando como ideal, muitas vezes, na relação homem e mulher, assim, é uma coisa fraterna, assexuada, branca, americana, asséptica, normal, né? Quando a vida sexual humana não é isso. A vida sexual humana é violenta, é muito violenta. Vai pegar assim a história da sexualidade, uma versão Michel Foucault revisitado, né? Por que que o que que justifica a guerra, né? A guerra é para roubar os bens dos outros e roubar as mulheres dos outros, né? Então, o, todo rei, todo militar sabe que o que o inimigo quer é estuprar as suas filhas, as suas irmãs, as suas mães. O estupro, né? Então a gente vê assim os botins de guerra, os espólios de guerra, né? Primeira coisa é estupro coletivo. Os americanos fizeram isso quando invadiram a França. E quanto jovem se motivou a ir para a guerra por causa disso, né? Tá liberado tudo, pode pegar, né? E depois os filhos da guerra, os filhos dos estupros, como é que as mulheres vão amar filhos que são resultado de estupros? O, o pai americano, o pai russo, né? Os russos fizeram isso. As histórias né? Quando os russos foram invadindo as aldeias, Polônia, para a Alemanha, né? Aldeias foram totalmente dizimadas. Por quê? Sexualidade, né? Então, como lidar com isso? É reprimir, fazer de conta que isso não existe. Uma repressão generalizada. E quando isso aparece, é assédio, é estupro, né? Eu tenho assim uma leitura oral, né? Que eu ouvi do Michel Onfray, conferências do Michel Onfray, filósofo francês, né? Quando ele fala, por exemplo, do Michel Foucault, né? Ele diz assim que o Foucault era alguém em quem a sexualidade vinha de uma forma muito violenta, muito abrupta, né? Então, o Foucault era dado à prática sadomasoquista. Então, na França era meio complicado. Então, ia para São Francisco, para os Estados Unidos, né? E você vê assim, numa prática sadomasoquista na Califórnia, São Francisco e tal, a coisa é complicada porque tem que se estabelecer um limite até onde se pode ir. Então, o sujeito gosta de ser chicoteado, bom, pode deixar marca, não pode deixar marca, se deixar marca. Então, ele diz assim que o Foucault foi um dos primeiros caras que começou a pensar isso que hoje está aparecendo na Suíça, né? Antes de começar um relacionamento com uma pessoa, se faz um contrato, o que pode e o que não pode no relacionamento, né? Que isso é uma coisa que o Foucault se defrontou nas práticas sadomasoquistas e que provavelmente é alguma coisa que daqui a pouco vai estar ocorrendo na nossa cultura. Antes de começar o namoro, vai se estabelecer o que pode e o que não pode. Se pode pegar na mão, se pode pegar na mão direita e na mão esquerda, se pode tocar o cabelo, né? Se pode abraçar. Na relação sexual, o que pode, o que não pode na relação sexual, quem vai em cima, quem vai embaixo, quem vai do lado, né? O que se pode dizer e o que não se pode dizer, daí está tudo contratualizado. E provavelmente com a inteligência artificial, ela vai criar um contrato assim, perfeito que de antemão garante o que vai ser e como controlar a coisa, né? Quando a psicanálise está trabalhando com isso que é incontrolável, que é o pulsional, né? Então deve ser um sexo robótico, maquínico, limpo, sem violência, né?
Essa coisa dos contratos, na verdade, já está tendo aqui no Brasil. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, era de um jogador de futebol e uma, acho que influencer que namoram, e eles têm um contrato relatando tudo que pode ou não pode na relação. Então, todo dia tem que dizer eu te amo, não pode dormir brigados, o tempo da briga é cronometrado. E aí estava explicando que começou os contratos por questões financeiras, né, de pessoas que tinham namoro muito longo e depois entravam na justiça, porque às vezes o namorado ou a namorada faleceu e é pedir parte dos bens e a família não queria dar, e aí o pessoal começou a fazer esses contratos, mas aí partiu também para outras esferas da relação, do jeito realmente em que os dois estão se relacionando. E aí tem multa, se faz isso, tem um valor lá que o outro tem que pagar. Tudo é extremamente cronometrado. Eu O lembrei de novo um, normal, né? Ah, pode, palavra é lembrei tua. de um filme do o Sylvester Stallone e a Sandra Bullock, que é o Stallone é um policial que ele fica congelado. É um filme bem pai, assim. Mas ele fica congelado, eles congelam ele. E tem alguns criminosos também, e dentre eles é o Wesley Snipes, né, que é o grande vilão assim, do filme. Que ele também fica numa prisão criogênica, né? É congelado também. E aí alguma coisa acontece que eles libertam o Wesley Snipes, assim, eles conseguem, uma gangue, ela consegue libertar ele, e aí ele começa a tocar o terror na cidade. E assim, qual que é o grande lance, né? A polícia e essa sociedade não está preparada para lidar com ele, porque eles estão num futuro que é totalmente puritano, totalmente o crime meio que acabou tudo é extremamente limpo na sociedade e aí eles se assustam assim, né? O que é que a gente faz com esse cara? A gente não sabe reagir. Então, os caras não é de ficar atirando, né? Parece que as armas não tem mais nem bala, assim, e tal. Então é outra coisa. E o cara começa a pegar arma em museu, porque não tem mais arma de fogo na rua. Ele pega arma em museu, começa a tocar fogo em tudo. Aí os caras, não, a gente tem que descongelar o Stallone, né? Que é o policial da época, porque ele vai saber o que fazer, né? Porque ele que pegou o Wesley Snipes naquela época. Aí eles descongelam ele, e aí tem esse processo dele entender, mas peraí, como é que vocês estão funcionando a polícia? Que polícia é essa que não prende as pessoas? Que polícia é essa que não atira e tal? E aí, o que é bem interessante também é que ele começa a ter uma relação com a Sandra Bullock, né, que é uma policial, e aí tá naquela coisa, tipo, não, vamos transar, né? Aí ela chama ele, e ele já todo empolgado, né? Chama ele, não, você vai sentar aqui, aí tem um capacete que você coloca, ela coloca também, cada um fica de um lado, assim, do espaço, um quadrado, assim, parece uma piscina, só que sem água, né? Você fica meio longe, bota esse capacete e no capacete passa uma série de cenas como se fosse um sonho, assim, de uma relação sexual, né? Aí o Stallone tira assim, rapaz, o que é isso aqui? Vamos fazer de verdade. Eu disse, não, mas isso é muito primitivo, não é assim que a gente faz mais hoje. E ele, mas como é que vocês se reproduzem? Não, a gente faz tudo no laboratório e tal. É aquela, realmente, como o Charles falou, assim, uma purificação de todas as relações, assim, uma coisa quase que angelical, assim, né? No certo sentido puro mesmo, né? E isso hoje em Talvez dia a, já dá para a- fazer. Já tem os óculos de realidade virtual, já tem jogos pornô para esses óculos de realidade virtual. E tem uma empresa que está desenvolvendo tipo uma roupa, um macacão com luvas que é para você conseguir jogar esses jogos tendo a sensação do que acontece no ambiente, do que acontece do movimento do boneco. E os comentários das pessoas na internet é de isso vai ser usado para reproduzir sexo. As pessoas olharam e falaram, eu quero isso porque eu quero isso para reproduzir uma cena de sexo. É, e, e- eu achei o nome do filme aqui, é O Demolidor, em português, né? Só para quem quiser, mas é bem curioso, né? Não é um filme muito bom, não, mas assim, né? Só para retratar mesmo. Mas é interessante, né? Que acho que a Mariana pontuou, assim, né? Que é uma coisa do Black Mirror, né? A gente assiste pensando que é um futuro, mas está falando muito sobre agora, né? Já, tipo, as coisas já Uhum. estão acontecendo, assim, né? Que isso, assim.
Será que a gente lê mais um pouquinho ou fazemos um comentário? Olha, já é 15 para o meio-dia, né? 15 para o meu dia. Queria comentar mais uma coisa também, assim, que me pegou Hum? muito quando o Charles falou do representando do ideal, né? Que eu vejo, assim, que a psicologia tá indo muito, assim, por esse caminho, né? Ou se espera muito, por exemplo, que o universo da psicologia diga, né? O que é o novo normal, que é para ser. Teve uma época que entrar nas redes sociais e seguir psicólogos era todo dia ver um vídeo de como você deveria ser, como um pai deveria ser, uma mãe, uma mulher, um jovem. Então, a gente, né? Eu vejo que a psicanálise ainda assim, não vai por aí, né? A psicologia parece estar indo muito como esse novo lugar de dizer o que é ser normal. Tanto que a gente, quando vai estar na psicologia, eu acho que todo mundo escuta a frase, nossa, mas você é um psicólogo fazendo isso? Você, o estudante de psicologia, tipo, o que que se espera? Uma normalidade, né? Um certo, uma nova forma de se colocar como alguém que representa realmente um novo normal, né? E aí, o cuidado realmente é a gente não trazer isso para. Acho que é um trabalho, assim, para quem está nessa faixa etária, assim, dos 20 e poucos anos, entrando agora. É um trabalho mesmo para não se deixar ouvir por aí. Porque está muito gritante, assim, o mundo afora, né? A gente escuta dos nossos colegas, dos nossos. Enfim, escuta por aí. Eu nem acho que é só na psicologia, viu? Acho que na psicanálise também está indo muito por esse caminho, assim, que a gente Foi. vê em redes sociais. Psicanalista feminista, psicanalista antirracista, antifascista, ou só atende mulheres, né? Um dia desse, um colega veio perguntar se eu atendo homem. Aí eu nem entendi a pergunta, assim, mas como assim? Não, porque eu tenho visto algumas pessoas dizendo que só atendem mulheres e tal. Então, tá tendo esse movimento mesmo na psicanálise, né? Que eu acho que é um risco, né, que se corre. Virou uma coisa da identificação, né? De um outro, de um outro para outro, né? Pequenos outros. Fica uma relação imaginária, né? Que eu acho que é isso que o Chato ressaltou antes também, né? Se a gente entra nisso aí, a gente é, fica nesse risco do ideal, né? Da coisa de ficar no ideal e não ter esse espaço para dialogar, né? Aí você impede, tanto vai impedir que o sujeito procure você por causa disso, ou para o sujeito que já está lá, impedir que ele fale certas coisas, né? E Uhum. nada disso aí é Aí complicado, vira um negócio é meio de difícil. nicho, né? Você só fala ali entre os seus, né? Os semelhantes. E quando, na verdade, o que a gente tem que ter em mente é que lidar com o outro é lidar com uma alteridade radical, né? É ter ciência de que a gente pode ter que ouvir alguém que não tenha absolutamente nada a ver com a gente. E o quanto de análise não falta para a pessoa que não consegue se colocar nesse lugar enquanto um analista, né? Enquanto assim, tipo, você tá basicamente se colocando assim, tipo, olha, eu não, Não o consigo outro para mim é uma escutar, coisa que me né? assusta, não consigo escutar. O outro ainda é uma coisa que me assusta, ainda não consegui me resolver com o outro, né? É meio que isso, É, assim. não é nem assim que eu não consigo concordar ou entender, é não consigo escutar, né? Não entra. Bem problemático. O meu mãe, quando ele fala nessa nova economia psíquica, né? Então, porque a psicanálise de Freud é a economia psíquica, né? Que ele capturou ali é a neurose, né? Então, muitas vezes a gente pensa toda a clínica a partir da neurose e não deixa de ter um ideal inconsciente mesmo os analistas de neurotizar os pacientes, né? Isso que ele chama de tratamento de cura é trazer o sujeito para a neurose, como nós, né? Vim para o nosso, o cara é doente, é um problema, é neurótico, então ele tem que funcionar que nem nós, os neuróticos. Então, trata um psicótico como um neurótico possível, né? E a cura da psicose seria neurotizar. Então, esse é um problema de leitura da psicanálise, né? Então,
Meu irmão, quando vai falar assim, a gente está numa nova economia psíquica, e, e essa nova economia psíquica é a adicção. São sujeitos adictos. A maior parte de nós está estruturado adictamente, né? E um adicto é alguém que é comandado por algum objeto, né? Então, ver a vida de um alcoolista é em torno do álcool, né? A vida de um fumante é em torno do cigarro, a vida de um cocaínomaníaco em torno da cocaína, né? Então, o Contardo tinha essa brincadeira dele, né? Que, ele dizia, que o Lacan diz assim, um significante é o que apresenta um sujeito para outro significante, né? O Contardo dizia assim, um cigarro é o que apresenta um fumante para outro cigarro. Então, não é o significante que comanda a vida do sujeito, né? O que comanda a vida do sujeito é o objeto, é o cigarro, né? Então, vê assim, a gente sempre está atrás de um objeto, né? Vai para o shopping atrás de encontrar um objeto e esse objeto nunca satisfaz. Agora, no caso do adicto, o objeto satisfaz, tanto que ele se queixa do objeto, mas ele sempre retorna ao objeto. O problema é quando o analista não conseguiu se desalienar da adicção, né? Então, não é necessariamente um ideal com que ele trabalha, mas é um objeto que ele oferece para o paciente, né? Então, o que a Juliana colocou ali, bom, é um psicanalista antirracista. Se você for um antirracista também, você tem o objeto. Ou é um psicanalista feminista, né? Então, todos os homens que querem fazer análise, né, vão saber reconhecer a dimensão do feminino, vão ter esse objeto, né? Quando a análise é justamente isso, o objeto da psicanálise é o objeto A, é um não objeto, né? O sujeito se confrontar com essa coisa que não há um objeto para satisfação, né? Por mais antirracista que você seja, por mais feminista que você seja, por mais culto que você seja, por mais analisado que você seja, isso não tem como objetificar isso e dar esse objeto, né? Então, acho que é a gente tentar entender também assim no que a gente, qual é a bolha que a gente está preso hoje, né? A adicção. Vamos encerrando, continuamos na próxima, para dar um gostinho de continuamos na próxima. Carol, encerra aí. Você que é a mestre Mestre de de cerimônia. cerimônias. Tem um MP, Então, no caso, você é pessoal, MC. MC Carol, de Maceió, não é de Niterói, não. Então, acho que foi bem legal hoje, né? Acho que foi bem proveitoso, todo mundo participou bem. Vamos para a próxima, né? A gente combinou da nossa próxima data ser no dia 10 de agosto, tá? Então, no dia 10 de agosto, no mesmo horário e no mesmo lugar, Zoom, no caso, a gente se Ok, encontra então. novamente, né? Então, até lá. Até Tchau, lá, tchau para pessoal. todo Tchau. mundo. Pessoal, Bom fim de Tchau. Bom fim de Tchau, semana. semana gente. para Bom vocês. dia. Tchau. Final de semana.